Vamos lá, vou falar um pouco da minha caminhada, da minha trajetória. Nascido em Bragança Paulista, no ano de 77, e uma infância muito tranquila, uma infância muito saudável, né? Fui criado no sítio até os meus 16 anos e tive a oportunidade de aproveitar muito bem a minha infância, e quanto a isso eu não tenho assim do que reclamar. Mas quando chegou a adolescência, aí começa a sedução do mundo, começa as tentações e começa os experimentos, né, das coisas que o mundo oferece, bebidas, drogas, e eu entendo que eu estava trilhando para esse caminho, até que no momento do colégio eu encontrei a Kátia, né, que é a minha esposa hoje, e conhecendo ela, eu fui apresentado, né, foi me apresentado Jesus, foi me apresentado a igreja, onde nós começamos o relacionamento, e eu comecei a ir para a igreja, comecei a participar dos trabalhos, a princípio com interesse nela, né, pensando nela, e eu lembro até que o meu sogro colocou uma condição para que nós pudéssemos namorar, era que eu tinha que ir para a igreja, né? E aí eu comecei a ir participar, e foi um ano participando da igreja, mas indo por ir, sem prestar de verdade a atenção necessária àquilo que eu estava fazendo, mas até um certo ponto que o Espírito Santo me tocou e me pegou, a ponto de eu começar a entender o propósito da minha ida para lá, até que no ano de 94 eu entreguei a minha vida para Jesus, me batizei nas águas, no ano de 95, e aí começou então a minha trajetória, né? Começou a minha caminhada com Deus, e eu lembro que na época eu fui muito bem ensinado pelos pastores que estavam ali, né? De que o que eu tinha que fazer era me colocar à disposição de Deus. Era o que eu precisava fazer, e aprender a dizer como Isaías disse, né, na sua palavra, no capítulo 6 do seu livro, né, ele diz assim: eis-me aqui, né, quando Deus pergunta quem que eu vou enviar, quem que vai ir por nós, quem que vai fazer, e Isaías se levanta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mesmo cheio de limitações. Depois ele fala, mas eu não sei falar, eu não sei o que dizer. Aí Deus toca na boca dele, né, com a brasa viva, e fala assim, eu toco hoje na tua boca e coloco palavras novas. E foi isso que aconteceu, né? Então, a partir do meu ministério, eu comecei sempre a falar sim para Deus, em tudo, né? Quando a minha liderança chegava para mim e me pedia para fazer alguma coisa, sempre à disposição, sempre preparado, sempre pronto, né, para o serviço, e isso começou a me trazer coisas grandiosas na minha vida sentimental, profissional, e começou a acrescentar quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, não é? E então sempre falando sim para Deus, como ajudando na igreja naquilo que precisava, e nunca no meu ministério eu almejei nada, nunca quis cargo, nunca pensei em estar à frente de nada, mas devido a essa minha disposição que eu coloquei diante de Deus e sempre falar sim para Ele, Deus foi acrescentando na minha vida tudo aquilo que era para fazer, desde de ser um cooperador, depois dentro da igreja do Brasil para Cristo, trabalhar com os departamentos, não é? Fui líder da Jubrac, depois acabei me tornando líder dos homens, solteiro, né, na igreja, e me tornei líder dos homens também, ajudando todos os departamentos, no Ministério de Louvor também, que eu comecei como músico, e acabei por 13 anos tocando no Ministério de Louvor, né, na nossa igreja em Bragança Paulista, né, na Igreja Sé. E foi um período maravilhoso de Deus, de crescimento. Tive pastores ali que me mentorearam, que me ensinaram, que me mostraram, né, o trabalho, o serviço.
E a tendência foi crescendo, e a Bíblia diz, né, em Oséias fala que a gente tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. E quando a gente faz isso, então Deus ele honra, e quanto mais a gente investe em Deus, mais Deus investe na nossa vida. E foi então que no ano de 2006, né, eu fui convidado para assumir a congregação na igreja da Planejada 2. Eu já tinha ido até algum tempo também na Vila Flora, em Bragança, dirigi o trabalho lá por 6 meses. Depois eu assumi realmente o pastoreio na Planejada 2, em Bragança, em 2006. Um período maravilhoso, ainda era evangelista, né, consagrado a evangelista. Mas Deus me deu esse desafio de pastorear a igreja. Fizemos um trabalho ali onde Deus foi glorificado na Planejada 2, e a gente vê até hoje os frutos ali produzindo, né? E em 2009 eu fui convidado pela convenção do estado de São Paulo para assumir a igreja na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. E na época eu ainda trabalhava secularmente, e veio então esse convite para que eu ficasse tempo integral, né, para que eu ficasse realmente cuidando da igreja, cuidando da obra. E em 2009 nós fomos para a cidade de Tupã, né, e a princípio era somente a Kátia e eu. E quando nós aceitamos, uma coisa interessante, que quando nós aceitamos o convite para ir para Tupã, nós nos lembramos de uma profecia que nós havíamos recebido, de que uma grande mudança aconteceria na nossa vida, né, em todas as áreas, profissional, familiar, ministerial, e que era de Deus, que viria uma coisa grandiosa para a nossa vida. E quando a gente recebeu o convite, e a gente aceitou para ir para Tupã, um mês depois a Kátia, nós descobrimos, né, de que a Kátia estava grávida da Emily. E aí a gente viu então a mudança, né, porque mudou o ministério, né, a gente saiu de uma congregação e assumiu um campo, uma presidência com a sede, mais 4 congregações. Mudou a vida profissional, porque nós deixaríamos o trabalho para viver na obra, né, e viver pela fé em Deus. E também na vida familiar, porque a gente deixaria toda a parentela, né, como Deus falou para Abraão, deixa pai e mãe. A gente deixou todo mundo em Bragança, toda a família minha, a família da Kátia, toda de Bragança, e fomos para uma terra desconhecida, sem conhecer ninguém, e longe, né, quase 600 quilômetros da cidade que a gente estava. E agora com um desafio, né, a Kátia grávida. Mas nós fomos com fé em Deus, sabendo que Deus estava cuidando de tudo, e fomos para Tupã muito bem recebidos. Tivemos um período maravilhoso. A Emily nasceu ali em Tupã, e também foi um período fantástico na obra do Senhor ali, até que no ano de 2013 abriu-se a oportunidade para que nós viéssemos para a cidade de São João da Boa Vista. Uma necessidade da obra também, uma preocupação do nosso presidente nacional, para que nós estivéssemos um pouco mais perto também da família, um pouco mais perto da capital. E nós fomos convidados para vir para São João da Boa Vista para assumir não só a presidência aqui do campo de São João, mas também para assumir a superintendência, né? Com a responsabilidade de estar à frente na época de 17 igrejas, não é? Que compõem a regional. E nós viemos para essa cidade com o propósito de nós enraizarmos, com o propósito de nós escrevermos uma história também aqui. E em agosto agora de 2017, já fez 4 anos que nós estamos aqui. Tivemos a alegria de, em São João da Boa Vista, nascer a nossa segunda filha, a Lívia, que é um presente de Deus aqui para a nossa cidade. E nós estamos caminhando aqui
em São João da Boa Vista com o propósito de cuidar da igreja, cuidar do reino, não é? E a gente entende que Deus tem muito mais para a nossa vida, desde que a gente busque em primeiro lugar o reino do Senhor, desde que a gente se coloque em primeiro lugar em fazer a vontade de Deus. E eu aprendi com o nosso presidente nacional, eu nunca esqueço uma frase que ele disse, num período de dificuldade que ele enfrentou, que ele diz assim: olha, uma vez eu falei para Deus assim: Deus, eu cuido das suas coisas e o Senhor cuida das minhas, não é? E eu guardei aquilo para mim, e hoje eu pratico isso. Eu cuido das coisas de Deus, invisto tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu posso para o reino de Deus, e o resultado é Deus cuidando da minha casa, da minha família, do meu casamento, cuidando do meu sustento, não é? E a gente vê o amor de Deus na nossa vida. Então a gente está aí trabalhando, estamos firmes nos caminhos do Senhor, com muitos desafios ainda, mas a gente vê o nome do Senhor sendo glorificado em tudo isso, desde o momento em que nós falamos sim para o Senhor, não é? Então, que através de certa forma essa minha experiência, esse pouco momento, né, que eu estou tendo aqui para compartilhar com vocês, sirva de ajuda para vocês entenderem que aquilo que vocês precisam é entregar tudo para Jesus, não é? É entregar o comando de tudo da sua vida para Jesus, porque se você cuidar bem das coisas dele, com certeza ele vai cuidar bem das suas coisas, né? Então que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, né? E como o pessoal de Bragança sempre diz, né? Há muito mais que isso aí para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até mais, em nome de Jesus.